Saudações, soldados de Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ondjango. Eu sou a Princesa Michaela e é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Convido-vos a subscreverem as nossas páginas das redes sociais, aqui no YouTube, Ondjango Podcast, no Instagram, Facebook e TikTok, basta procurarem Ondjango Sala de Conversa. Bom, para o episódio de hoje, nós teremos uma convidada super especial. É um privilégio recebê-la aqui hoje. É uma artista de talento ímpar, cuja voz e composição têm tocado corações já há bastante tempo. Hein? Ela é cantora, é compositora, é intérprete e muito mais. Ela chama-se Paulina Kassoma, de nome artístico Liotte Kassoma. Liotte, seja muito bem-vinda ao Ondjango Podcast. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme ter-te aqui. Bom, é uma mulher de 1000 ofícios, então terei a primazia de apresentar-se um bocadinho mais para os nossos internautas lá em casa. Bom, como já deste o pontapé de saída, Paulina Liotte Kassoma Manuel é o meu nome do bilhete. Liotte Kassoma é meu nome artístico, casada há mais de 12 anos, é mãe de um filho, é cantora, escritora, pregadora, conselheira. E tenho trabalhado num projeto de mulheres, que é o projeto Eu Sou Mulher, Eu Sou Esther, que já está há mais de 8 anos em curso. E basicamente é isso. Lideramos uma igreja, um ministério, Embaixada Espiritual do Céu na Terra, isso no Luanda Sul. E já são 5 anos que lideramos o nosso próprio ministério, e casada com Joaquim Cana Manuel. Sim, é mãe e é casada. Exatamente, é casada e estamos aqui. Amém. Liotte, falando em música, porque é assim que lá em casa conhecem, não é? A maior parte das Sim. pessoas, consegue nos dizer em que momento descobriu que a música para si era mais do que um dom, era também um propósito? Olha, eu comecei a cantar por influência dos meus pais. Eu nasci num lar cristão e os meus pais é que me introduziram, posso assim dizer, no hall de músicos e música, porque eu acordava ouvindo música. O meu pai, na altura, era instrumentista, ele tinha uma banda e fazia aluguer de som para as igrejas. Ele participou na abertura de muitas igrejas. Então, o contato da música ou com a música foi por influência dos meus pais. A minha mãe já cantava, o meu pai acreditava tanto em mim que me introduziu no agrupamento dele musical, que é a Voz do Evangelho. Com 7 anos, então, comecei a me descobrir, a cantar, a louvar em cruzadas. Eu tenho dito que o meu ministério começou em cruzadas. Cruzadas. Eu amo fazer cruzadas, eu amo fazer missão. Então, depois entrei nos grupos corais infantis, fui depois transitada para o grupo dos adolescentes, coral dos jovens, e depois fundei um grupo. Na altura, o nome Plenitude, eu era líder, acho que com 6 elementos. Depois o grupo se desfez. Eu senti a necessidade de continuar a carreira, mas era muito tímida. Era muito tímida, tanto é que quando eu cantava com o grupo, colocava um V na cara e as pessoas sempre me perguntavam, mas por que você canta tão nervosa assim? Então, as pessoas não sabiam que era um escudo que eu tinha por causa da minha timidez. Aí fui orando e fui buscando conhecer pessoas que também passaram pela mesma dificuldade. E superei. E estamos aqui. E eu dizia, nunca vou cantar sozinha, nunca vou cantar sozinha. É difícil encarar o público, é difícil cantar para muita gente. E hoje estamos aqui. Para quem dizia que não cantaria sozinha, ver que em 2009 lançou o seu primeiro single, não é? Confio. Exatamente. Como é que foi? Olha, olha, um dos momentos mais altos da minha carreira foi o lançamento do single em 2009. Porque naquela altura a música gospel não tinha o corpo que tem agora.
eu já recebi propostas para fazer outros estilos. E algumas pessoas olhavam para mim e diziam: estás a perder tempo no gospel, faz outra coisa, canta kizomba, tens boa voz, a tua voz é muito assim, tem candura a tua voz, canta outra coisa. Eu disse: não, é no gospel que eu me revejo. E tem amigas que também foram seduzidas a trocarem de estilo e trocaram. E hoje elas olham para mim e dizem: poxa, você é mulher de fé, você acreditou que Deus poderia, através de ti, te fazer uma voz. E hoje você está aí. E elas praticamente só se tornaram mesmo coristas. E hoje Deus me fez ser o que sou hoje pela graça de Deus. E o 2009 foi o pontapé de saída com o single Confio. 2 números, Clame e Confio. E nós tínhamos um pequeno receio porque as músicas gospel não passavam nas rádios. E o Clame tinha praticamente 7 minutos. E tocou, retocou e até hoje toca. E continua a Continua tocar. pela graça do Senhor. E continuará. Amém. Vamos acompanhar então um bocadinho desta música. São muitas lutas e batalhas, mas Deus contigo é. Não desista, olhe pro céu, o vento sopra para onde quer que vá. Assim também aquele que é nascido de Deus. Toda promessa passa no teste do tempo, mas Deus contigo é. Mas Deus contigo é. Ainda que o sol não brilha, ainda que o céu desabar, ainda que o mar congelar, clame a Deus, adore a Deus. Tudo que você passa é uma prova, Deus só está testando a tua fé. Não pare agora, meu irmão, clame a Deus, adore a Deus. Bom, e como é que foi o processo de composição desta música? O processo de composição. Olha, eu tenho dito que o Louvor Clame primeiro ministrou a mim. Deus falou diretamente comigo. Eu me lembro que nesse processo eu estava passando por uma situação muito difícil. E eu precisava de ouvir a voz de Deus. Eu me lembro que nesse dia chorei muito. Estava num trabalho espiritual organizado pela igreja de 21 dias de oração e jejum. Eu me lembro que eu estava sozinha em casa e orava a Deus, clamava a Deus. Por quê? Eu só sei que de repente desceu uma unção tão forte que eu comecei a chorar, a cantar e a escrever. Foi algo muito profundo. E quando eu terminei de escrever o Clame, eu senti a unção de Deus, mas aquela dor, aquela angústia, era como se uma mão removesse. Quando fui ver o papel todo cheio de lágrimas, e eu me senti muito abençoada, senti paz, senti alegria, e eu percebi, uau, Deus me deu uma bênção, Deus me galardoou, me presenteou. E o Clame primeiro abençoa-me antes de abençoar as pessoas. As vidas. Exatamente. O Clame foi primeiro uma bênção para mim. Deus falou diretamente comigo por intermédio dessa letra. E Deus tem falado na vida de várias pessoas. E quando é de Deus, há testificação sempre. E olha que esta música, para muitos, é como um lembrete diário. Isso. Que ainda que o sol não brilhar, independentemente do que venha a acontecer no dia, confie, clame a Deus, que o sol vai raiar, alguma coisa vai acontecer. Tem respaldo bíblico. O livro de Abacuca, não lembro aqui o versículo, diz que ainda que a figueira não floresça, o produto da malhada minta, os currais sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E Jeremias 33:3 também diz: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda tu não sabes. Então o que nós não sabemos, Deus sabe.
E quando nós clamamos a Ele, Ele nos faz saber o que não sabemos. Exatamente. E esta música também foi uma confirmação da sua grandeza, não é? Uma testificação. Eu tenho dito que o clame é o meu cartão de visita. É o meu cartão de visita. Onde eu vou, não há lugar que eu passe que não tenha que cantar. Obrigatoriamente eu tenho que cantar o clame a Deus, adore a Deus. Porque traz conforto e esperança para as pessoas. A vida está cada vez mais corrida e as pessoas querem olhar mais o tempo do relógio, que é o Cronos, e não querem andar no tempo de Deus, que é o Kairos. Então esse louvor é um despertamento, como tu disseste. Ainda que o sol não brilhar, meu irmão, clama a Deus. Ainda que tu não receberes o que você pediu a Deus, continua a clamar, continua a adorar, continua a seguir. Tudo que você passa é mesmo só uma prova. Porque Deus só está a testar a tua fé. Não pare agora. Clame. Até porque as grandes coisas não vêm assim de mãos beijadas. Precisamos, Precisamos trabalhar, precisamos por vezes passamos de umas poucas e boas, mas o final sempre é doce. Mas a vida é mesmo assim, né? A vida é feita de altos E baixos. erros e acertos. Hoje nós somos o que somos porque ontem erramos, ontem falhamos. E aquelas falhas, aqueles erros nos ajudaram a aprimorar, a acertar e de certa maneira amadurecemos por causa dos precalços de ontem, dos tropeços de ontem, nos fez ser pessoas fortes, pessoas com experiência. E o livro de Romanos vai falando sobre isso, né? Que a experiência traz a esperança e a esperança não traz confusão. Então somos amadurecidos com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas falhas, com as nossas quedas e com as nossas firmezas. Exatamente. Então, o processo de composição de Confio e do Clame foi em alturas próximas, certo? Olha, o Confio veio em primeiro, né? Sim, primeiro Confio, em 2009. Te referes ao lançamento ou à composição? O lançamento. Sim. Nós fizemos um single com 2 músicas e dentro desse single obtinha então o Confio e o Clame. Foram só 2 músicas lançadas como single. Depois é que nós lançamos em 2014 o álbum, porque nesse processo todo de 2009 até 2014 aconteceram muitas coisas. Também teve lá umas quedas. O inimigo se levantou muito. Poderia contar-nos, partilhar connosco um bocadinho desses perrengues que teve que passar. Olha, louvar a Deus. Você tem que ter. Ser músico gospel, principalmente em Angola, tens que ter força, tens que ter foco e tens que acreditar primeiro em Deus e depois na graça que Ele depositou em você. Sobre ti. Senão, vais mesmo desistir. Porque existem problemas que não são problemas, são ataques. E se tu não tens esse discernimento, tu vais atacar as pessoas. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades, os espíritos da maldade nos lugares celestiais. E eu confesso que eu não tinha esse discernimento. Eu estava a receber muitos ataques em forma de problemas, confusão. As coisas estavam a correr bem com a equipe. De repente, começamos a ter desentendimentos. Disse, não disse. Ataques verbais, pessoais, indiretas. E o que tinha que trazer alegria começou a dar tristeza. Eu comecei a ficar muito triste. E uma das coisas também que eu percebi é que já não tinha mais tempo de me consagrar. Já não estava a ter mais tempo de subir ao monte, que é coisa que eu amava, gostava de fazer. Aquele meu tempo com Deus, porque existe a maior parte das nossas vitórias, quem é ministro de louvor, nós buscamos no secreto. Nós conquistamos no secreto. Quando nós deixamos o secreto, nós deixamos de ter vitória, porque Jesus disse no livro de Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta. O Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Então já não estava a ter o secreto com Deus. Eu comecei, é só entrevista, é só roupa, é só não sei o quê. E aquilo, sem eu perceber, começou a abrir precedentes. O inimigo começou a ocupar território, começou a mexer com as minhas emoções,
comecei a ficar fragilizada, porque quando tu não oras, tudo te afeta. Tu te tornas muito sensível. Um disse-me disse te afeta, o fulano de tal falou isso. Então comecei a agir na carne, não mais no espírito. O discernimento voou. Então eu também não tive discernimento e começamos a ter problemas na equipe. A equipe se desfez e da pior forma possível. Começamos a nos atacar. Era o tempo que tinha que orar, comecei a me justificar. O culpado é o fulano. Tá a ver a distração que o inimigo colocou no nosso meio. Vivendo uma mistura da história de Marta e Maria, não é? Exatamente. Em vez de adorar, estava ocupada com muitas outras coisas. Hoje, aquilo que eu disse no princípio, nossa vida é mesmo feita de erros e acertos. Era muito ingênua. Tinha, sim, uma vida de oração, mas não tinha experiência. Não tinha experiência, era tudo novo para mim. Deus havia falado comigo que podia me exaltar. Eu me lembro que uma vez tive um sonho, que neste sonho eu estava num evento, que fui premiada, e muitos dos meus colegas estavam a dizer como é que ela conseguiu chegar aí. Eu tinha muitos prêmios nas mãos. E então percebi que Deus estava a falar comigo que ia me levar em lugares grandes, ia me fazer conquistar muitos troféus, muitos prêmios, mas a preparação, faltou um pouquinho de preparação. Hoje, louvamos a Deus que Deus nos deu experiência com os erros que nós cometemos no passado para poder, então, instruir pessoas que também têm a mesma vocação. Na altura eu não tinha experiência, eu não sabia como agir e hoje é uma ferramenta para poder instruir outros, né? Outras pessoas que também estão a marcar passos nesse mesmo ministério. Mas prontos, hoje está tudo bem. Em 2014 lançamos o CD, o álbum Você Especial, que foi uma benção, vendemos bem na Praça da Independência na altura. Depois, no mesmo ano, fizemos o concerto no Cine Atlântico, que também estava bem lotado, foi uma benção. E seguimos em 2018. Estamos a ouvir em todas as rádios, todas as cadeiras televisivas. E quebrou-se aquilo que anteriormente existia, não é? De que música gospel não vai tocar, não vai passar. É música para óbitos. Era assim que era visto. É música para... Olha, eu sempre criei. Uma coisa que eu tenho é fé. Se Deus testifica no meu coração que é isso que vai acontecer, pode se juntar 100 pessoas, 1000 pessoas a dizer não vai dar certo. Eu sozinha vou acreditar no que Deus me falou. E eu sempre criei que o gospel um dia poderia romper. Era uma certeza vinda não da minha mente, mas do meu espírito. Por isso é que eu não aceitei outras propostas. Porque até quando lancei o Clame, que grandes músicos seculares da nossa praça convidaram-me, vem cantar comigo, vem cantar. Mas não tinha convicção. E eu falo, convicção é poder. Se tu estás a receber um convite para fazer alguma coisa e não tens convicção, não vá. Não vá. E eu não tinha essa convicção, não tinha recebido essa confirmação da parte de Deus. Por isso é que eu não me associei. Não me associei. Olha que até hoje o Clame é toque de chamada dos meus pais. Já há anos. Eu não sei se eles já tiveram um outro toque de chamada. Meu Deus. Todos os dias que ligo para eles, eu fico, ainda que o sol não brilha. Principalmente se eles não atendem, eu fico. Olha, isso aqui é um mistério de Deus muito grande. Por quê? Porque só mesmo pelo toque de chamada, muitas pessoas já receberam a resposta que elas procuravam da parte de Deus. É incrível a forma como o Espírito Santo trabalha. Uma vez, isso aconteceu umas 3, 4 vezes. Alguém estava tão aflita. Me procura, quero falar contigo. Estava uma situação mesmo bem apertada. E ela liga para mim, toca, ainda que o sol não brilha, ainda que o céu... Olha, ela começou a chorar porque ela viu Deus a falar diretamente com ela. Ora, clama a Deus. A resposta não está com ela, está comigo. Entra no teu quarto, clama. Ora, ela começou a chorar, percebeu que Deus estava a falar com ela. Depois eu voltei a ligar, fulano liga, eu disse, não precisa dizer mais nada, Deus já me respondeu. Te respondeu como? Com teu toque de espera. Então eu amo essa multiforme graça do Senhor agir nas nossas vidas.
Exatamente. Bom, e deste projeto para mulheres Uhum. surgiu uma obra literária, não é? Aí já é a transição da música para a escritura, Bom, já com 2 livros no mercado. não, só um ainda. Estamos a preparar os outros e aproveitar aqui a oportunidade para dizer, amado, você que está a ver essa entrevista, se Deus está mesmo a te tocar, ajuda, patrocina. Amém? sim, Porque eu tenho 2 livros em carteira. Tenho um que é só de oração. Uhum. É uma ferramenta mesmo de oração. E Deus tem me testificado que vai abençoar muitas mulheres. Porque às vezes nós oramos. O Mas Não oramos Se o quê? Compare, Você é a Única, ainda não foi lançado. Ainda não foi lançado. O que foi lançado é Acredite nos Sonhos de De Deus. Deus para você. Uhum. Exatamente. Em 2019. Isso aí, em 2019. Esse Acredita. Agora, Não Se Compare, Você é a Única. Precisa ser lançado. Precisa sim. Precisa ser lançado, Estamos à amados. espera, já desde 2020. Muito tempo, meu Deus. Estou em falta. Tá sim, tá. O outro é de oração. Por que orar? Porque eu amo orar. Então, hoje eu sou uma guerreira de oração, mas não começou assim. Eu via a oração como um fardo. Eu perguntava, mas por que temos que orar sempre? Na verdade, era preguiça, espírito de preguiça. E eu falo, toda aquela pessoa que tem um chamado, principalmente de intercessão, vai ser combatido pelo espírito de preguiça. Uma letargia grande. E quando você desperta, você quer despertar outros. Porque tem muitas intercessoras aí a dormir. Tem muitas intercessoras aí conformadas com a situação, com a vida que estão a viver. Então, quando você se levanta, onde há oração, há direção. Deus te orienta. Então, esse livro é uma ferramenta forte. Eu sinto isso, essa convicção no meu coração. É uma ferramenta forte para a vida das mulheres e principalmente para aquelas que têm mesmo o espírito de intercessão. Precisam dessa ferramenta para se posicionar. Que às vezes nós vamos para a guerra, mas não conhecemos as nossas armas. Não conhecemos quem somos, o que é que nós carregamos. Então, dentro desse livro vai incluir muita coisa. Não se compara, então, uau, Jesus. Ai, não vou falar muito, tem que colocar água na boca, né? Tem que dar aquela. Mas de onde é que vem a inspiração para escrever? Bom, vou falar do livro da oração. Do livro da oração veio no momento em que eu estava a orar. E como eu estou sempre a aconselhar as mulheres, estou sempre a ministrar para as mulheres, eu percebi que há um déficit. Há um déficit na vida das mulheres nesse quesito, oração. Porque, como disse, nós às vezes oramos, né? E já me deparei com pessoas que dizem, eu oro muito, mas essa situação não passa. Eu oro muito, mas esse problema não se resolve. Mas estás a orar como? É preciso aprender a orar. É preciso aprender a orar, ter as ferramentas, os itens certos para você poder se posicionar e saber como orar. E por causa disso, muita gente se frustra, deixa de orar, porque diz, eu oro muito, mas não estou a ver o céu aberto na minha vida, a resposta que eu preciso de Deus. Então, o porquê orar vem no momento em que eu estava a orar e recebi essa direção da parte de Deus para fazer esse livro. Agora, não se compare você à única. Nós estamos numa sociedade em que há muito imediatismo. Verdade. E muitas mulheres vivem de comparação. Comparar a vida da outra pelas redes sociais, porque os olhos são o espelho da alma. Eu quero ter o casamento que a minha colega teve. Nós crescemos juntas e eu também quero ter a vida que ela... Sendo que você está a se magoar. Você não está a se posicionar para viver o que Deus tem para você. Porque Está a se privar do teu propósito existencial. Porque para cada pessoa, Deus tem um desenho diferente. Ele disse, eu que sei os planos que tenho para com você. Você precisa descobrir quais são esses planos para ti. Então, muitas mulheres vivendo baseando-se na vida dos outros. Que está a dar certo. Ela posta sempre uma foto no Mussulo, posta sempre uma foto no shopping, no Brasil. Está sempre bonita, está a viver bem. Está a viver bem, eu estou para trás. Não. Aí começam as ofensas, começam as rejeições, as revoltas.
Por quê? Porque você não descobriu qual é o seu propósito e você não está a trabalhar nele para viver uma vida abundante. Então, com esta ferramenta, com este livro, eu oriento as mulheres para viverem o seu propósito e a vida abundante que Deus preparou para elas. Saiba quem tu és, para que ninguém venha te fazer ser o que tu não és. É isso aí. E acredite nos seus sonhos, acredite nos sonhos de Deus para você. O que é que fala? Olha, este livro, esse pequenino livro, já tem abençoado muitas vidas, graças a Deus. Eu falo de quê? Eu falo dessa experiência que eu contei um pouquinho para você. Como tudo começou. Como tudo começou. A minha experiência com Deus. As minhas experiências com Deus. Como Deus fez crescer o meu ministério. Os erros que eu cometi. As pessoas que eu não perdoei e Deus me mandava perdoar. É uma ferramenta, na verdade, para quem está a marcar passos no ministério de louvor. Quem quer ser cantor. Que com os meus erros ou com os erros dos outros nós aprendemos a não errar mais. E eu falo algo nesse livro. Tu deves ser a primeira pessoa a acreditar em si mesmo. Antes dos outros virem te aplaudir, você se aplaude primeiro. Se aplaude. Primeiro conheça a Deus para você se conhecer, porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. Se tu dependeres dos aplausos e dos elogios das pessoas para se manter no propósito, você não vai continuar a jornada. Porque eu tenho dito, nós seremos lembrados de como nós terminamos e não de como começamos. Exatamente. Começar é fácil. Começar é fácil. Qualquer um pode começar um podcast, um programa, pode começar. Mas se manter, esse é o maior desafio. Manter um casamento, por exemplo. Todo mundo quer casar. E pensam que casamento é festa. Casamento não é festa. Manter o casamento é que é o propósito. É que é a verdadeira festa. Exatamente. É que é a verdadeira festa. Então, acredite nos sonhos de Deus para você. É bom as pessoas lerem. Eu não conto tudo. Conto só a introdução de tudo. Para dar sempre aquele Mas é um cheirinho. despertar para as pessoas. Não fica emocionado. Não fica emocionado. Olha para Deus. Concentra-te no que Deus te falou. E caminha com as ferramentas que Deus te deu. Então, eu consigo sentir aqui uma interligação dos três. É importante ler o que já foi lançado, depois isso. ler o das mulheres. As mulheres depois o da oração. Porque orar. Deixa estes três, com aquilo que tu foste dizendo, deixa uma mensagem muito forte, que é sobre reconhecer o nosso propósito existencial. Para que vieste ao mundo? Para que foste chamado? Isso. Porque às vezes com essas comparações olhamos, achamos que o do outro é melhor, quer fazer o que o outro faz. Às vezes Deus nem deu-te essa habilidade natural para isso, justamente porque não é isso que Ele quer que tu faças. Exatamente. Mas há uma outra coisa que tu podes fazer e te sairás lindamente bem. Exatamente. Devemos todos adorar, não é? Porque assim o Salmos exorta, tudo quanto tem fôlego deve louvar ao Senhor. Mas eu creio que nem todos nós fomos chamados a dirigir o ministério de louvor. Partilha da mesma opinião? Bom, sim, tudo que tem fôlego louva o Senhor, mas nem todos foram chamados para, sim, ser ministro. Exatamente. De louvor. Porque é uma capacidade que Deus... É assim. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São escolhidos. E eu tenho dito, quando é que o chamado passa a ser escolhido? Quando ele permanece. Que se tu não permaneceres, não vai ser escolhido. Permanecer onde? Na visão que Deus te deu. Muitos se corrompem. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Lhe foi dada uma graça, mas não permaneceu aí. Queria ser igual a Deus. Quem te mandou ser igual a Deus? Você não está satisfeito com a posição que Deus te deu? Não chega? Não, quero mais. Quero ser igual ao meu mentor. Quero ser superior a ele porque eu sou muito aclamado. Eu recebo muitos aplausos. É muito, como é que se diz?
ai, muitos aplausos, Muito carinho sobre mim, muito carinho. Então, muitos elogios, é a muitos palavra certa. Muitos elogios. elogios. A Bíblia fala que na multiplicação do seu comércio, ou seja, ele comercializava a graça que haviam lhe dado, se encheu o seu coração de violência e pecou contra Deus. Então não permaneceu. Então, como não permaneceu, teve que ser expulso. Então, saímos de chamado escolhido para escolhido quando nós permanecemos. Porque ministrar para as pessoas, você está exposto. E automaticamente, toda exposição atrai ataques. Verdade. Toda exposição atrai ataques. Eu falo, os que mais precisam... Julgamento também. Você tem que ser forte. Se Deus não está te lançar agora a falar para os músicos, que agora você faz um vídeo, está muito fácil aparecer agora. Você faz um vídeo, canta bem, o TikTok te lança, as redes sociais te lançam, mas você não está preparado. Você não tem base, você não tem estrutura. E quando nós não temos estrutura, é muito, mas muito perigoso. Estás a ver? Então, se Deus não está te lançar agora, não é porque Ele não te ama. Ele conhece a tua estrutura. Porque para Deus te fazer ser voz, amado, é um processo. João Batista não nasceu e logo só uma voz, não. Teve que ir no deserto. Teve que ir no deserto. Lhe perguntaram quem és tu. Disse, não, eu sou apenas uma voz. Não sou nem João Batista, sou apenas uma voz daquele que clama no deserto. Então, quando Deus te escolhe, te separa, você está preparado para... Porque não é só cantar, você está a representar um reino. Você percebe que Satanás, ele combate os ministros de louvor, porque é o que ele fazia. Ele traz corrupção. Reconhece o poder que está naquilo. Louvor é muito poderoso. Poder de mudar a atmosfera, ambientes, cidades. Ele sabe disso, esse poder, essa força. Então, ele não vai combater quem está no oculto. Ele vai combater quem está à frente, quem Deus está a levantar, está a exaltar, para ser uma voz profética para aquele tempo. Então, se tu não estás preparado, Nem adianta ir para a luta. não adianta. Muitos são chamados, sim. Mas poucos são os escolhidos. São os escolhidos. Os escolhidos são os que permanecem. Exatamente. Olha, eu tenho dito algo, só para pegar essa deixa. Eu falo, vencedor. Vencedor para mim é aquele que não desiste. Porque até nos últimos dias os escolhidos, o que a Bíblia fala? Serão enganados. É bíblico. Os escolhidos serão enganados. E o engano está assim. Você não vai perceber esse engano, que vai vir com aparência de bem. Por isso é que o ministro precisa ter sempre comunhão com Deus. Não abandone o lugar secreto. O teu tempo com Deus deve ser a tua prioridade. Não é só cantar, não. Não é só voz bonita, nem só voz... Não, é a unção que quebra o jugo. Porque quando Davi se apresentou diante de Saul, os demônios não ficaram impressionados com a marca da guitarra ou da harpa que ele levou, mas com a unção de Deus. E ele só tocava. E os espíritos malignos faziam o quê? Saíam. Então, não abandone o lugar secreto. Se Deus está a começar algo novo na tua vida, está a te exaltar, não se esqueça de onde você começou. O teu lugar da comunhão, da consagração é muito importante para você se manter no propósito. Amém. Nos nossos dias atuais, temos visto os músicos de diferentes denominações religiosas, após começarem a ter uma certa visibilidade, começam a colocar a vaidade à frente, já não querem mais ministrar em qualquer culto. Quando logo termina o momento de louvor, já tem que sair porque tem uma outra atividade, priorizam o dinheiro, não a obra, já não têm tempo de parar para escutar a palavra. Que conselho deixaria para estes jovens músicos? Olha, primeiro, para dizer que isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eu acho que nós, principalmente nós que ministramos,
também precisamos ser ministrados. Porque Amém. você não pode só, tu não podes só toda hora dar e nunca recebe. Isso já revela a falta de humildade. E as mesmas coisas que aconteceram com Satanás, nós, sem nos apercebermos, começa a acontecer conosco, só que num outro formato. Porque a Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio se encheu o seu coração de violência. De forma indireta, você vai comercializar o dom. Tu não precisas cantar em 7 igrejas de uma vez, num dia, e não ter tempo para parar e ouvir a palavra. Primeiro, quem é o teu pastor? É importante o ministro ter um pastor, é bom, por causa da cobertura espiritual. Alguém que vai orar por ti. Eu tenho dito, você não vai estar forte sempre. Há momentos de fraqueza. E nessas fraquezas, quem vai te orientar? Quem vai te levantar? Quem vai te fazer lembrar das profecias e das promessas de Deus? Quem? Não tem ninguém que te ampara, que ora por ti, que diz o quanto você está errado em alguns pormenores. Já estás num nível que ninguém pode me aconselhar. Já caíste. Já caíste automaticamente. És o ministro dos ministros. Não, está errado. Tens que também parar e ouvir a palavra, congregar em algum lugar, servir a igreja de Cristo, servir a obra de Deus. Alguém mesmo que também que te ralha, não está bom, o que estás a fazer? Porque é assim que nós conseguimos manter a graça que Deus nos deu. Eu aconselho aos ministros que tenham feito isso. Deus nos manda ter uma vida de equilíbrio. Aliás, o espírito que habita em nós é espírito de equilíbrio. Paulo falou para Timóteo: o Senhor não te deu o espírito de medo, mas de equilíbrio. Tenha equilíbrio. Deus conhece as nossas necessidades e Ele suprirá em glória por Cristo Jesus, porque até ninguém está a ficar rico. Assim mesmo. Ninguém está a ficar rico. É muito corre-corre, é muito sobe e desce. Ninguém está a comprar carro. As barreiras aumentam. As barreiras aumentam, as necessidades vão aumentando. Amém? Então, vamos ter equilíbrio. Vamos ter equilíbrio, porque Deus conhece as nossas necessidades. E também temos que parar de fazer totoloto. Aqui nada mais, já assumir responsabilidade com uma igreja, só porque me deram pouco cachê, vou naquela que está a me dar mais cachê. Isso é injustiça. E a base do trono de Deus é juízo e justiça. Quando estamos a trabalhar na injustiça, já estamos fora daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Já estamos a abrir precedentes, já estamos a dar lugar ao inimigo. E não vai levar tempo até nós cairmos, porque nós caímos primeiro espiritualmente. Caímos primeiro espiritualmente. E a bênção de Deus, a cobertura de Deus já não estará sobre nós. Isso é um grande perigo. Uma vez Deus falou comigo. Eu tenho uma loja de marca evangélica, Lio Veste. E então as pessoas estavam a aderir muitos serviços, as compras, quero t-shirt, quero isso, quero... Então me senti seduzida a aumentar os preços. Me senti seduzida a aumentar os preços. E Deus falou comigo: estás a errar. Não é justo. Se tu aumentar os preços, não verás a minha mão sobre a tua loja. E eu, meu Deus, se é 5 mil, está a bombar, continua a vender 5 mil. Não aumenta os preços. Eu falei, uau. E aquele dia foi uma lição para mim. Que às vezes nós nos sentimos seduzidos. É muitos convites. Agora, o meu cachê também tem que subir. Aquela igreja que só 50 mil quase. Não, vou largar essa igreja, vou para aquela que está a me dar 300 mil quase. Não é de Deus. Não é de Deus. Nós somos missionários. Nós temos uma mensagem. Nós carregamos a tocha do Espírito Santo. Santidade, justiça. Né? Nós temos que carregar essas ferramentas se quisermos nos manter e deixar que o Espírito Santo opera em nós e através de... Porque uns estão a trabalhar só com anjo. A presença de Deus já não está lá mais. Foi que nem aconteceu com Moisés. Para entrar na terra prometida, Deus disse, estou tão decepcionado com o povo, vou mandar um anjo para vos acompanhar. Moisés disse, não. Não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Há quem só está a trabalhar com o anjo. A presença já não está lá mais. Está satisfeito com o anjo? Não, nós queremos a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que muda os ambientes, que quebra o jugo, que muda a mentalidade e leva as pessoas a reconhecerem Cristo e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Glória a Deus. É isso aí. Por outra, falamos aqui da importância de orar. Uhum.
mas ainda não falamos sobre o quão importante é parar para ouvir a voz de Deus, ouvir as respostas. Não é? Tu disseste muito bem, muita gente diz, mas eu tenho orado muito, mas nada acontece. Será que tens parado para ouvir o que é que Deus tem dito? Quais são as respostas desta oração? Às vezes as respostas estão ali, mas como não são aquilo que gostarias de receber, tu achas que ainda não foste recebido. De que forma é que a Liotte tem ouvido as respostas de Deus? Como é que tem sido o teu momento de espera? Olha, eu tenho dito que até o silêncio de Deus é uma resposta. Yeah. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou seja, quem está conectado ao Espírito vai perceber o não de Deus e o sim de Deus. Nós estamos numa geração, geração fast food. Tudo rápido. Tudo rápido, tem que ser já. Pedi hoje, tenho que receber hoje. Não temos a paciência de Davi, Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para ouvir, não é para lhe responder, para ouvir o meu clamor. O meu clamor. Então, a pressa nos faz agir fora do tempo de Deus. A pressa nos faz agir fora do tempo. E principalmente quando estamos ansiosos, queremos e precisamos de algo. Sabe o que é que acontece? Qual é o perigo nisso? Nós vamos já na presença de Deus. Estamos a orar, mas já temos um sim no nosso coração. Pai, eu quero casar com fulano, me revela, sei da tua vontade. Mas você já quer o fulano. Nesses casos, como é que Deus vai intervir? Se Deus te falar não. Estás a ver? Se Deus dizer não, você não está preparada para não. Você é meu irmão, já está apaixonado, uns até já está a namorar. Deus me confirma mesmo, seu fulano de tal, que é o meu futuro marido, o homem do meu propósito. Mas já está a namorar, como é que fica? Por que você não pediu a opinião de Deus antes? É perigoso. Estás a ver o que está acontecendo no nosso meio? Como é que Deus vai intervir se Deus não vê dependência? A palavra é certeza. Se Deus não vê dependência, Deus, o que é que tu queres de mim? Porque eu falo, a área que nós não podemos errar é na escolha do parceiro. Se você erra na escolha do parceiro, você vai comprometer o teu propósito de vida na terra. Na terra. Porque primeiro descubra qual é o teu propósito antes de você querer casar. Porque descobrindo primeiro qual é o seu propósito, você vai ver se a pessoa que você quer se enquadra ou se encaixa naquilo que para qual foste chamado. Exatamente. Não é só porque é bonito, é bonita, tem um formato que eu sempre sonhei. Mas a beleza é aqui, não é só porque é bonito. Tem que ver. Aparência não é essência. Para os olhos de Deus também é bonito. Exatamente. Tem irmãos que eu quero casar com uma cantora. Olha, vou contar uma história aqui do irmão que disse, olha, meu sonho é casar com uma cantora, já sou pregadora e não sei quantos mais. A primeira cantora que apareceu na vida dele, que fez uns floreados aí, o irmão disse, é essa. Ele levou em casa, namoraram um pouco tempo, chegaram em casa, irmã rabugenta. Não sabia cozinhar, não sabia lavar, só cuidar das unhas, só cuidar do cabelo, porque eu sou cantora. E ele uma vez ficou tão nervoso, queria bater a irmã, acordou, olhou para a irmã e disse, canta. Já que eu não posso te bater, começou a gritar, canta, canta, canta. Ai, meu Deus. E as cantoras que querem casar com os pregadores, cuidado com os pregadores têm lábia. Vão buscar os cantares de Salomão para impressionar as irmãs. Tenha muito cuidado. Estamos a falar, aparência não é essência. Não é essência. Procure conhecer o homem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não a irmã Liotte está a falar por experiência própria. Essa é a nossa vida, nós somos pastores. E aconselhamos muitos jovens. Tem muita pessoa teimosa. Muita pessoa teimosa. Até em tempos ouvi... escrevi no meu story, falei, quem não ouve conselho já se preparou para sofrer. Porque aonde o mais velho está te aconselhar, ele já viveu, já tem experiência, já viu muita coisa. E ele quer te livrar de cometer os mesmos erros. Tudo bem, você não sabe onde está aí, mas pelo menos ouça só, ouça, acate o conselho. Quem não ouve conselho, disse Salomão, é bruto. É uma pessoa bruta.
e despreza a verdadeira sabedoria. Então, nós estamos num tempo em que as pessoas querem ter, querem ser. Uns até dizem, Deus tem pressa. Amado, Deus tem pressa de quê? Deus não está atrasado. Quem tem pressa é quem está atrasado. Deus não está atrasado. Deus tem pressa de quê? Espera no Senhor. Ele vai te honrar. Nunca vi alguém que esperou em Deus e saiu decepcionado. Não conheço, pelo menos. Deus sempre honra aqueles que esperam nele. Por exemplo, o meu caso. Eu falo, Deus me abençoou com um bom casamento. Glória a Deus. Meu esposo não é perfeito. Não é. Mas eu falo, você que está casado, você tem que ter convicção que esta é a pessoa certa, apesar dos seus erros. Apesar dos seus erros, esta é a pessoa certa, é a pessoa que me completa. E quem me ensinou a orar, aqui passar já uma dica para as moças, que já estão a pensar em casar. Começa a orar antes, pelo teu cônjuge, para que no lar ele não se torne sujeito de oração. Porque muitas estão a casar com sujeito de oração. Eu comecei a orar pelo meu casamento, pelo meu esposo, já desde a minha adolescência. Porque Deus usou meu tio, que eu amo servir a Deus. Eu amo. Eu não sei se casasse com alguém que me privasse de servir a Deus, se estaríamos juntos. Eu amo de paixão fazer a obra de Deus. Amo. Eu posso num dia pregar 3, 4 vezes, cantar. Não me canso. É algo que o Espírito Santo enxertou em mim. Então eu comecei a orar para o meu esposo. Deus, por favor, coloque no meu caminho alguém que me deixe te servir com liberdade, porque eu amo te servir. E o meu esposo é uma dessas pessoas. Ele me deixa servir. Há dias até que eu esqueço de mostrar minha agenda para ele. Chegamos em casa depois do culto. Vazão, não, tem uma entrevista. Oh, você não vai fazer? Esqueci. Tá bom, depois volta. Vas aonde? Olha, vou pregar. Você não se cansa. Ele até gosta. E impulsiona Se também. impressiona com a minha força. Como é que você tem tanta força assim? Isso eu falo, é Deus. É Deus, que eu amo Deus e eu amo a obra dele. Glória a Deus. Yeah. E como é que a irmã descobriu que, além de ter o chamado para o ministério de louvor, também tinha o chamado de Deus para o ministério pastoral? Ai, Jesus. Essa é a parte. Por causa do meu esposo, né? Eu falo sempre, o meu sonho foi só mesmo ser cantora. Eu hoje prego, mas eu comecei a pregar por ver mulheres a pregarem. E eu comecei a orar a Deus, porque eu me apaixonei. Eu falei, Deus, é lindo ver uma mulher a pregar. Até hoje eu amo ver as mulheres a pregar. E eu fico aí, uau, é lindo. E antigamente eu comecei a orar, falei, Deus, também quero pregar, também quero pregar. E me disseram, tens que ler muito a Bíblia. Comecei a me apaixonar pela Bíblia, fui orando a Deus. Eu me lembro que a minha primeira pregação, eu já pensava que estava preparada para pregar. Foi numa vigília, todo mundo dormiu. Eu fiquei tão chateada com Deus. Eu falei, Deus, você me envergonhou. Também fiz copy-paste de uma pregação. Imitei a pregação do pastor Silas Malafaia, como ser cheio do Espírito Santo. Mas todo mundo dormiu. Eu disse, nunca mais vou pregar. Nunca mais, Deus, você me envergonhou. E hoje continuo a pregar, né? E te honrou. Oh, glória a Deus, não desisti. Então, através do meu esposo, ele percebeu que tinha um chamado para cuidar de almas, pastorear ovelhas. Então, eu fui introduzida ao ministério por causa do meu esposo, né? Estou debaixo da missão, submissão, né? Como mulher submissa, nós fomos introduzidos. Na verdade, é assim. O Senhor falou para Jeremias, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Na verdade, nada surpreende a Deus. Pode até surpreender a mim. A nós, sim. Yeah. Mas Deus já me via nesse ministério, a ministrar para as mulheres, a cuidar também de almas, junto do meu esposo. Então, foi assim que nós fomos introduzidos no ministério Nesse pastoral. ministério. Yeah. Glória a Deus. Glória a Deus. E por intermédio das suas músicas e dos seus escritos, não é? E também das suas ministrações enquanto pastora, eu creio que já recebeu muitos testemunhos de vidas que foram transformadas. Poderia contar-nos um testemunho, uma história que marca-te até hoje e agregou e tem agregado alguma coisa em sua vida? Olha, um dos testemunhos marcantes
Eu me lembro que fui cantar numa igreja, cantei e preguei nessa igreja, cantei até o clame. E havia lá uma jovem que depois fez um bilhete para mim. Ela disse assim: eu saí de casa e eu falei a Deus: Deus, se não falares nada para mim, eu vou me suicidar, porque eu já não aguento mais. E ela no final escreveu um bilhete para mim: agradeço a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, porque você foi a resposta de Deus para mim. Que eu fiz isso com Deus. Falei para Deus que se Ele não falasse para mim, seria o último dia vir na casa dele porque ia me tirar a vida. E Deus me respondeu. Agradeço a Deus pela sua vida e pelo seu. Não conheço a jovem, não lhe vi, não nos vimos, mas o bilhete havia ficado comigo. O outro foi de um jovem que eu conheci, não sei qual é a província, que era drogado mesmo. Drogado, conhecido como uma pessoa super drogada. Ele disse: irmã, eu me converti, hoje sou obreiro por causa da tua música. Eu disse: sério? Sério. Foi uma evangelização, foi uma pregação. E hoje eu sou obreiro por causa olha, esses testemunhos nos impactam. Eu falo, é mais do que dinheiro. O dinheiro acaba. São almas, são vidas sendo salvas e libertas. E às vezes nós estamos aqui e não temos noção do que Deus está a fazer na vida das pessoas. E do impacto que estamos a ter para quem nos vê. Não temos noção. Às vezes estamos a chorar, e eu aproveito a falar para os ministros, pregadores, cantores. Estamos aí tristes com as nossas necessidades. Não tenho dinheiro, não tenho isso. Enquanto vivemos nessa terra vai faltar muita coisa. Estamos aí tristes, mas não temos noção do impacto que o nosso ministério está causando na vida de pessoas, porque o Espírito Santo não parou de trabalhar. Não parou de trabalhar. E dizer aos ministros, permaneçam, continuem. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Se estás mesmo a fazer a obra de Deus com coração limpo e sincero, teu trabalho, por mais simples que você acha que é, para Deus, não é fácil. Não é em vão. Está a causar um reboliço muito grande na vida de muita gente. Amém. E como é que foi ali outro jovem? Bem, eu ainda sou jovem. Adolescente, então. Ai, como é que eu era? Sim. Durante a sua adolescência, como é que foi o seu crescimento até chegar a esta mulher madura que temos hoje Jesus. o prazer de receber aqui no Ondjango Podcast? Olha, eu era muito tímida. Muito tímida. Mesmo nascendo no lar cristão, eu não acreditava em mim. Existem coisas que nós sabemos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Eu sempre criei que Deus tinha algo grande para fazer na minha vida. Mas eu precisava me posicionar. Era uma certeza que vinha lá do meu coração. Hoje eu falo, vinha do Espírito. Mas eu não me posicionava. Houve um momento que as influências do mundo começaram a me seduzir para outras vibes, se posso assim dizer. Não andar em santidade. Sabe, existem crentes, os crentes naturais, escarnecedores, né? Aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Exatamente, mas já é a igreja. Porque quando você é chamado, você é separado, Deus te quer exclusivo para Ele. E eu senti essa necessidade, mas não me firmava. E pela graça de Deus, o meu esposo foi um dos precursores que me ajudou a se firmar totalmente. A se posicionar. A se posicionar, exatamente, essa é a palavra certa. A se posicionar. E tinha que deixar algumas coisas, algumas coisitas, algumas cargas, algumas pessoas para poder então me firmar. E a timidez, o não acreditar em mim mesma, era uma pessoa que muito almática, tudo me afetava. Por tudo e por nada chorava. Meu Deus, até quando lembro disso, falei, Jesus, eu dava Entendeu trabalho. que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém, né? Isso aí mesmo.
Yeah, 1 de Coríntios 6:12. Mas passou, graças a Deus. Hoje estamos aqui, com mais maturidade. Glória a Deus. Liotte, como é que tu vês o futuro da música angolana gospel, né? No setor gospel, daqui a 10 anos? Bem, eu vejo muito mais crescimento. Muito mais crescimento. Nós precisamos de indústrias. Não só de produtoras, mas de indústrias. Os CDs precisam ser fabricados aqui. Se bem que já não se usa mais CDs, mas pronto, pendrives. Que comparado com a Nigéria, comparado com a África do Sul, comparado com o Brasil, precisamos de indústrias mesmo de gospel. Yeah. E eu acredito que nós continuamos nesse ritmo porque nós somos fortes. Nós somos fortes. Falo propriamente dos músicos. Nós somos fortes e com os pequenos recursos e ferramentas que nós temos, conseguimos fazer o que... Grandes coisas. Nós somos fortes, somos vencedores. Só por já somos vencedores. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, o mercado ainda tende a crescer muito mais. Muito mais. O que eu vejo é que nós precisamos criar uma plataforma para o ensino, para ajudar os novos talentos. Que tem pessoas que de facto têm talento, mas não estão preparadas, estão despreparadas. Que tem pessoas que ainda têm orgulho no coração, vaidade no coração. Isso impede o crescimento. Que nós pensamos, não, o erro está com, tipo, um patrocinador, é falta de oportunidade. Não, não é falta de oportunidade. Eu falo, o teu talento pode te levar a lugares na qual o teu caráter não te permitirá ficar. Não é falta de oportunidade, você precisa ser trabalhado. Precisa estar preparado para a oportunidade. Até preparado pode estar, mas para manter a oportunidade, essa é a questão. Yeah? Estamos sim a crescer, isso é muito bom. A Angola tem muito talento, muito, muito. Louvamos a Deus por isso. Mas esse diamante bruto precisa ser lapidado. Porque vamos crescer, estamos a crescer muito. Agora, com o advento das redes sociais, está muito fácil fazer carreira. Está muito fácil você patrocinar as tuas páginas, as pessoas vão conhecer a tua música. Mas se manter, fazer ministério. Fazer ministério. Aí é que está a complicação. Esse é outro nível. É outro nível, mas eu tenho fé que vamos crescer muito mais do que estamos agora. Estamos há algum tempo sem receber novas músicas vindas de Liotte Kassoma. O que é que podemos esperar então para os próximos tempos? Há projetos ali no forno a serem preparados? Não, estão no forno, estão a ser preparados pela graça de Deus. Estão a ser mesmo preparados. Brevemente serão divulgados. Olha, uma vez, você acredita que eu já pensei em parar de cantar? Por quê? Porque eu fiquei com um problema vocal muito, muito sério. Minha voz estava enroscada. E sabe quando você conhece o teu potencial, mas não consegue dar aquilo que você sabe? Aquilo começou a me frustrar. Eu disse, não, vou ficar só com o Ministério da Palavra e não vou cantar mais. E Deus me disse, filha, a maior ferramenta que eu te dei é o louvor. É o louvor, não é a pregação. É o louvor. E eu, mesmo assim, cantava, não parei. E depois comecei a me tratar, a orar. E estamos de volta. Deus está a restaurar todas as coisas. E pela graça do Senhor, estamos a preparar uma coisa nova, um álbum novo. Glória a Deus. Brevemente vamos ter novidades. E estamos aqui firmes. Vencedor é quem não desiste. Amém. Mas poderia dar um cheirinho assim? Só um corinho. Da novidade? Sim, de uma das novidades, não é? Serão várias. É complicado. Só um pouquinho. Maranata, Jesus vem. Maranata, Ele vem. Maranata, onde estás? Maranata, em Jerusalém.
Maranata, como estás? Maranata, as tuas vestes. Maranata, nata, Jesus vem. Aplausos, por favor. Glória a Deus. Estreia em primeira mão. Esse em primeira Esse mão. bolo está quase a ficar mesmo já no ponto certo de sair do forno. Exatamente. Bom, Um louvor que eu recebi num programa que nós tínhamos de 8 horas de louvor e adoração. E foi assim algo muito forte. Que glória a Deus. tem a ver com a vinda de Jesus. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Então a igreja precisa se preparar. E há muita distração. A igreja precisa se preparar para a volta de Jesus. É uma chamada de atenção. Glória a Deus. Que conselho deixa então para os nossos internautas que estão a acompanhar-nos ali do outro lado, principalmente para os jovens talentos que tencionam mergulhar para o mundo gospel? Exatamente, para todo jovem talento que quer ingressar para o mundo gospel. Primeiro, antes de você se preocupar em lançar alguma coisa, uma música, enfim, tenha uma liderança. Tenha uma liderança, tenha um pastor, congregue em algum lugar, coopere e tenha, acima de tudo, comunhão com Deus e com o Espírito Santo. E mergulhe na palavra de Deus, porque é de lá onde virão as maiores inspirações. Que às vezes o perigo de nós não conhecermos a palavra é que seremos seduzidos a cantar nossas emoções, nossos problemas. Isso não edifica, né? Deus quer ser glorificado e Deus é glorificado através da sua palavra. Yeah? E permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vivam essa vida abundante que Jesus prometeu para nós. Não se comparem com ninguém. Vivam o propósito que Deus tem para as vossas vidas. Se aplaudam, se acreditem, e confiem na graça que Jesus depositou em vocês e permaneçam nela, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Liotte, foi um enorme prazer ter-te aqui. Muito obrigada por honrar o nosso convite. Eu agradeço. Foi um tempo de muito aprendizado. Eu sei que ainda temos muito mais por aprender consigo, com a sua história de vida. Eu consigo ver uma mulher verdadeiramente madura. Amém. E que vai se capacitando ainda mais, não é? Para ter uma vida cada vez mais forte de fé e maior intimidade com Jesus. Contamos consigo em próximas oportunidades. E para quem nos acompanha ali em casa, já sabe que aqui no Onjango Podcast oferecemos para vós momentos de história, conversas e factos sociais que muito impactam. Então é um até já, não é? Não é um adeus definitivo. Foi o podcast com Liotte Kassoma. Mais uma vez, convidamos a subscrever as nossas redes sociais e a acompanhar também a Liotte nas suas páginas, exatamente. Quais são os teus contactos? Ai, meu Deus. As redes sociais podem me achar mesmo com o nome Liotte Kassoma. YouTube, subscrevam no meu canal do YouTube e cliquem no sininho para receber as notificações. Agora, contactos para shows. Tem um contato, não é o meu contato, amados. Vocês têm o meu contato, ligam para mim, que às vezes fica difícil. É o 932 45 93 48. Né, para algum evento. Repita, por favor. 932 45 93 48. Glória a Deus. Sintam-se então abençoados com este podcast e vemo-nos brevemente.